vamos falar de um autor muito importante para a literatura brasileira, Machado de Assis, trazendo todo o seu psicologismo e profundidade dos personagens. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Muito pobre, preto, vítima de preconceito, conseguiu se destacar pela sua intelectualidade autodidata. Ele mesmo lia muito, frequentou pouquíssimas escolas, mesmo pública, e conseguiu trabalhar em um jornal escrevendo seus poemas e suas crônicas. Logo, logo, lançava-se um grande autor com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele já havia escrito obras românticas, mas é com essa obra que ele vai conseguir a grandiosidade devido à conversa com o leitor e os microcapítulos, que eram grande novidade do momento. Essas duas características também aparecem na obra que vamos comentar hoje, Quincas Borba. A obra Quincas Borba trata do autor título, que já aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas, e lá ele era um mendigo que chega a roubar o relógio de Brás Cubas, reaparecendo no final da obra, rico, que havia herdado uma herança, para devolver não só o relógio, mas também restabelecer a amizade com Brás Cubas, dizendo-se dono de uma ideia filosófica. Na obra Quincas Borba, começa com Rubião, personagem principal, olhando um rio e pensando em Sofia, em seus ombros largos e em sua beleza. Ele volta 7 meses na história e ficamos sabendo que Rubião era irmão da noiva de Quincas Borba, com quem ele não casara, pois havia morrido um pouco antes do casamento. Assim sendo, Rubião torna-se o melhor amigo de Quincas Borba, a quem ele, quando vai viajar para o Rio de Janeiro, pede que cuide do cachorro, também chamado de Quincas Borba. Por que isso acontece? O personagem entende que, colocando o nome dele no cachorro, ele vai conseguir se eternizar, prevendo então uma morte imatura. Viaja para o Rio de Janeiro, o seu médico não concorda com essa viagem, uma vez que ele não poderia sair da cidade, e nesse caso nós estamos falando em Barbacena, Minas Gerais, e ele vai para a corte, mas nada o impedira. Mesmo o Rubião falando que ele não devia sair da cidade, ele já estava de malas prontas e decidido. Parte e aí manda uma carta, alguns dias depois, para Rubião, se auto-intitulando Santo Agostinho. Rubião logo percebeu que ele não estava bem, não estava dentro das suas faculdades mentais e se preocupou com isso. Caso constatasse que ele estava louco, o seu testamento não valeria de nada. Guardou a carta para si, não comentou com ninguém e, semanas depois, viu em um jornal que Quincas Borba havia morrido no Rio de Janeiro. A partir de então, os trâmites legais da herança começam a acontecer. E ele descobre, Rubião descobre, que é o herdeiro universal de Quincas Borba sob uma condição: cuidar do cachorro de mesmo nome, a quem ele já havia dado para a comadre Angélica. Corre na casa de comadre Angélica, retoma o cachorro, a quem fica muito feliz, porque o cachorro estava lá, mas muito triste, muito desolado, e já havia passado por isso antes, quando o seu dono verdadeiro foi embora. O próprio Rubião se admirava ao olhar para o cachorro, achando que ele parecia gente, porque ele sofria, não comia, não dormia, de saudades do seu antigo dono. E quando foi doado outra vez, o fato se repetiu. Então, quando o cachorro conseguiu rever Rubião, a alegria dos dois foi imensa. Rubião, porque ia conseguir ficar rico, e o cachorro, porque ia ter o seu segundo dono de volta. Assim, Rubião, dono de toda a riqueza que pertencia a Quincas Borba, decide ir morar no Rio de Janeiro, mesmo prometendo que voltaria a Barbacena. Isso não acontece. Em viagem, ele conhece Palha e Sofia, que é um casal muito bem apessoado e rico, que mora no Rio de Janeiro, e no trem ele conhece esse casal e faz amizade com eles, inclusive chegando a comentar de sua herança. Cristiano Palha diz: amigo, não comente isso com ninguém, pode acontecer de alguém lhe olhar de forma interesseira, sendo que o próprio Cristiano e a mulher já estavam com esse interesse. Rubião vai para uma hospedagem, mesmo que o amigo, recém-amigo Cristiano Palha, o convide para ir para a sua casa, mas ele aceita de Palha o advogado que vai cuidar de suas finanças. Forma-se aí uma amizade, um frequenta a casa do outro e eles vão desenvolver uma sociedade ao longo do tempo. A obra volta para o seu momento atual
E aí nós ficamos sabendo que na casa de Rubião é costumeiro haver almoços e jantares com várias pessoas. Em um desses almoços ele recebe uma carta de Sofia, convidando para ir até a sua casa, e ele interpreta essa carta romanticamente. Na verdade, era apenas um convite, mas aos olhos de quem estava apaixonado, Sofia estava fazendo um convite pessoal, individual para Rubião. Chegando lá, é um jantar onde existem 4 senhoras, dentre elas Dona Tonica, que é uma moça que não casou, que já está com seus 39 anos, né, filha do Major Siqueira, e que estava preparada para ser apresentada a Rubião e, quem sabe, formar aí um casamento. Tonica passa a noite inteira querendo chamar a atenção de Rubião, mas Rubião só tem olhos para Sofia. Tonica percebe, mas fica na dela. Depois do jantar, eles vão passear pelo jardim, como era costume daquele período, né? Esses passeios pelo jardim a gente pode observar em várias outras obras, não só na obra Quincas Borba. E passeando pelo jardim, Rubião atreve-se a fazer uma cantada para Sofia, comparando seus olhos às estrelas e dizendo que ela poderia olhar para o cruzeiro todas as noites no mesmo horário que ele também estaria olhando. Ela fica assustada, mas aceita ali os elogios, né, as cantadas, até porque a gente fica um pouco em dúvida nesse momento da obra em relação ao que a Sofia pretendia. O que acontece, né? Ela deixa claro que deseja ser cantada, elogiada, cortejada por outros homens, mas ao mesmo tempo se faz de humilhada quando isso acontece. Né? Então, dá-se uma pausa aí nesse momento em que ela se finge de humilhada e tudo e tal, acaba o jantar, Tonica vai para casa com ódio, porque percebeu todo aquele romance, tem planos vingativos, ela pensa, eu deveria contar para o marido dela. Ela já é casada, porque ela queria tanto casar, né? E aí alguém que já era casado estava roubando o seu pretendente. Por outro lado, Rubião começa a se arrepender do que havia feito, porque ele tinha negócios com Cristiano Palha, marido de Sofia. Seria estranho um triângulo amoroso a essa altura, mas o amor que ele sente por Sofia é bem maior. Ele não consegue parar de pensar nela, ele não consegue parar de comparar os olhos dela às estrelas e por aí vai. Mas ele se afasta um pouco da casa. Sofia, por sua vez, resolve contar ao marido tudo o que aconteceu no jardim. E o marido, mesmo com raiva de Rubião, diz que não pode cortar relações com ele porque fez uns empréstimos com um amigo, está devendo e não tem dinheiro para quitar a dívida agora. Rubião avisa a Cristiano que vai embora. Passar um tempo em Barbacena, porque prometeu que voltaria e acabou não voltando, mas o próprio Cristiano Palha evita que isso aconteça. Nesse momento aí, entra um outro personagem, que é o Camacho. Ele é editor de um jornal e ele faz amizade com o Rubião com interesses financeiros. Ele quer, na verdade, que Rubião assine o jornal, dê dinheiro para esse jornal, porque ele não está indo muito bem, né? E assim acontece. Quando Rubião está caminhando pelas ruas, uma criança ia sendo atropelada por um carro. E aí ele pula na frente do carro, salva a criança. E isso se torna, assim, um grande acontecimento. Camacho, editor do jornal Atalaia, aproveita para noticiar isso como um grande feito. Assim ele agradava Rubião, conseguia o dinheiro e ainda, né, fazia uma notícia, que não tinha lá muitas coisas a serem ditas. E com isso Rubião se torna conhecido da cidade inteira. Nesse momento entra 2 personagens novos na história, que é a Maria Benedita, prima de Sofia, que vem passar um tempo na casa dela. Na verdade, ela vem passear com a mãe e, quando ela chega, a Sofia convence ela de ficar para arranjar um casamento. E a mãe volta sozinha para o interior. E aparece também um personagem que, na verdade, ele aparece no início da história, mas sem ligação nenhuma, que é o Carlos Maria, né? Era alguém que o Rubião recebia em sua casa, mas que não gostava muito dele, pelo jeito, né, soberbo. E o Carlos Maria estava lá nesse mesmo dia na casa de Sofia, e estava Rubião, Sofia, Maria Benedita, o marido, entre outras pessoas, né? E o Rubião começa a observar que o Carlos está com olhares para Sofia. Na verdade, ele faz um elogio aberto, né? E isso chama a atenção de Rubião.
ele fica com muitos ciúmes, né? E vai para a sua casa e um dia está lá, observa as formigas e começa a escutar uma cigarra que na mente dele, né, perdida em seus pensamentos, essa cigarra faz Sofia, fia, 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 fia. Então ele fica ouvindo, né, pela cantiga da cigarra, o nome da Sofia. Isso lhe perturba um pouco e tal, ele volta a casa, é muito comum essas idas e vindas do Rubião na casa da Sofia, afinal de contas, ele era sócio do marido dela, né, e jantares eram muito comuns na corte nesse período. A burguesia costumava fazer esses jantares de confraternização, vamos dizer assim, onde se decidia negócios, onde se decidia casamentos, né? Isso é uma característica, inclusive, que também aparece lá no romantismo e que ainda aparece aqui porque é uma questão de costume da burguesia. Sendo que no realismo, obra que nós estamos comentando, né? Essa característica ela vai mostrar a crueza da verdade, da realidade do momento, que eram as traições, os desejos, as observações, não tanto a inocência. Então, né, Rubião vai de novo à casa de Sofia e fica muito perturbado com o que ele vê. Ele começa a ter certeza que o Carlos tem um caso com Sofia. Então ele sai de lá desesperado, né, triste, zangado ao mesmo tempo, e a Sofia percebe que ele saiu muito alterado. No outro dia, manda um bilhete para ele dizendo-se preocupada, perguntando o que tinha acontecido, por que ele estava naquele estado de nervos, né? E o menino que vai deixar o bilhete deixa cair nesse momento um outro bilhete que a Sofia também havia mandado para Carlos. Rubião pega esse bilhete e fica pensando, e agora? Eu abro, leio, entrego a ele, entrego a ela, mas o ciúme é bem maior e ele resolve ir até a Sofia, com ódio no coração, acusá-la diretamente de traição, de que ela estava tendo um caso com o Carlos e entrega a carta ainda fechada para Sofia. Na verdade, a Sofia estava fazendo uma obra beneficente para Alagoas e estava arrecadando fundos para isso. E a carta era nada mais, nada menos do que pedir ao Carlos dinheiro para essa arrecadação. Mas como ele não leu, né, e para a pessoa apaixonada, tudo aquilo ali era um desespero. Major Siqueira vai até a casa de Rubião e faz um pedido meio suborno, né, para que o Rubião case com sua filha Tonica, sabendo que ele tinha visto os dois lá no jardim e tal. Fica em suspense esse casamento e agora nós temos duas moças que querem casar, a Maria Benedita e a Tonica, né, todas duas com pretensões a Rubião. E tem o Carlos aí na história, que poderia ser o noivo de um delas, no caso da Maria Benedita, e que tem também uma paixão pela Sofia. Rubião, completamente afundado no seu ciúme, resolve se afastar da casa. Se afasta um bom tempo, muito tempo, né? Inclusive, Sofia passa uma vez em frente à casa dele, acena com a mão, e ele acha que ela é muito descarada por ter coragem de falar com ele depois de tudo que aconteceu. Mas aí chega o aniversário de Sofia e Cristiano Palha, seu marido, convida Rubião para ir até a casa deles em comemoração a esse aniversário. Ele acha por bem não faltar com o sócio. E lá esclarecem-se as coisas e, claro, Sofia aproveita, né, para ser a vítima, a mulher que foi injustiçada, que foi chamada de traidora, enfim, né? E fica todo aquele, ela se faz de vítima, Rubião fica com pensamentos de culpa, né? E o aniversário passa, tudo bem. Rubião começa, pessoal, a não se sentir muito bem. A gente já começa a perceber aí algumas coisas. Primeiro, ele fica durante muito tempo afundado em seus pensamentos, né, fica pensando coisas e começa a achar que ele é um imperador, chama um barbeiro até a casa dele para que faça a barba dele igual a de Napoleão Bonaparte, e aí começa um pouco de delírio da parte do Rubião. Certa vez, ele vai até a casa de Sofia, ela estava saindo, quando ela entrou no cocho, ele entrou junto. E aí ela ficou preocupada, né, porque seria estranho os dois passeando sem o marido dela, né? Toda a cidade ia ver. Aí ele baixa as cortinas e começa a falar de delírios de amor, de encontros que eles não tiveram porque ela não aceitou. Começa a falar de imaginações que ele tivera, né? De sonhos de beijos e abraços, né? Ela fica completamente assustada e pede ao cocheiro que os leve até o marido dela. Quando ela pede isso, né? O Rubião desce, vai embora, né, louco assim,
nos seus pensamentos, porque a partir daí ele começa a ter momentos de lucidez e momentos de loucura. Ele realmente acredita ser Napoleão Bonaparte em alguns momentos e todo mundo começa a perceber isso, tá? O Siqueira, pai de Tonica, tem problemas nas finanças, fica mais pobre. Palha percebe que Rubião é um gastador e com isso ele começa a querer desfazer a sociedade, porque Rubião pede dinheiro demais, tirando de onde não tinha, né? Inclusive pediu 2.000 contos de réis para comprar um colar de brilhantes para dar a Sofia no dia do aniversário dela. E aí o Palha, né, que tinha ótima visão de negócios, começa a perceber que está na hora de cair fora dessa sociedade. Inventa uma história lá, desmancha a sociedade e uma coisa vai levando a outra. Sofia não aceita seu amor, as finanças não vão bem, a sociedade termina, o jornal que ele assinava serviu de exemplo para que outras pessoas procurassem ele para dar mais dinheiro. E ele, querendo parecer o ricaço, né, começa a financiar jornais que ele nem lia, que eram opostos ao seu pensamento, à sua decisão, mas distribui dinheiro à torta e à direita. E claro e evidente, né, que isso vai trazer a pobreza total de Rubião. Ele enlouquece mesmo de vez e Cristiano Palha mesmo, né, se afastando dele nos negócios, não o abandona como amigo. Deixa ele numa casa de repouso, né, juntamente com o cachorro vai estar sempre com ele. É interessante essa questão, porque o título é Quincas Borba, né? O personagem morre logo, fica o cachorro, mas quem é de destaque mesmo é o Rubião. Claro, aqui e acolá nós temos pinceladas sobre o cachorro, que os criados gostavam muito, tinha um criado espanhol que não gostava, que o Rubião não tinha muito tempo para ele, mas quando tinha tempo o cachorro ficava imensamente feliz de passar aquele tempo com o Rubião. Rubião, em sua loucura, um dia chega a ouvir o cachorro e começa a achar que no cachorro estava a alma do seu amigo Quincas Borba. E aí ele, né, vai viajando cada vez mais nessa loucura. Fica completamente pobre, louco, Siqueira ainda tenta ajudá-lo, mas não acontece. A Maria Benedita casa-se com Carlos, os dois se apaixonam e eles têm um casamento feliz, né? Surge um outro casal, que é Teófilo e Fernanda. Fernanda, inclusive, sempre preocupada com Rubião, ajuda lá na casa no hospício, né? Ajuda lá no hospício onde ele está, internado, mas vê que realmente não tem jeito, né? Aí ele foge do hospício, ele e o cachorro, e vão para Barbacena, que era a sua cidade natal, onde iniciou a história, né? E lá ele fica pelas ruas, perambulando, falando loucuras e servindo de chacota para as pessoas. Infelizmente, ele tem esse triste fim, né? E aí você vai ver algumas frases que Machado de Assis gosta de colocar, que faz parte da sua ironia fina. Cada vez mais ele se aperfeiçoa nessa questão da ironia, né? Como ele diz, alguns morrem para dar vida aos outros. Quando se tem muitas ideias, é melhor conversar com as coisas, que daí vem grandes reflexões. Então você vai ver aqui e acolá algumas frases, né, que fazem parte dessa ironia, e você vai ver que Rubião também é de toda uma ironia. Ele não sabe aproveitar o dinheiro que ganhou, ele já havia sido rico antes e jogara tudo fora, agora já era a segunda vez que ele estava mendigando, digamos assim, né? E a obra termina com o Cristiano Palha muito, muito, muito rico, soberbo, né? Ele deixa até de falar com o Major Siqueira, porque o Major Siqueira não conseguiu mais dinheiro, ficou pobre. A Tonica casa-se depois dos 40 anos com um viúvo, mas fica morta de feliz porque casa. E a Benedita e o Carlos têm um filho, e só quem fica na pior mesmo é o Rubião e o cachorro. Quincas Borba, nome do cachorro, ele morre, né? Uns dias depois, no finalzinho do livro ele morre, e aí realmente é como se fosse o fechamento, o final da história, que começa com o cachorro tendo bons tratos e termina com sua morte. E aí você pode se perguntar, então lá na minha prova, no vestibular, como é que ele pode perguntar? Nós não vamos conseguir fugir do psicologismo, do aprofundamento dos personagens, lembra-se bem disso, né? Você vê que todo esse detalhamento do Quincas Borba, do Rubião, de coisas que aconteceram com o Rubião até a sua loucura, Quincas Borba também louco, né? Questões filosóficas também podem aparecer.
Há o humanitismo defendido aí nessa obra, que é ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. E é uma frase que se repete durante o livro todo, né? Inclusive, quando o Rubião fica louco, ele repete essa frase aleatoriamente. E essa frase vem da ideia do filósofo Quincas Borba, que defendia o seguinte, que se nós imaginarmos que tem duas tribos com um único campo de batatas, e que se uma dividir esse campo de batatas com a outra, nenhuma vai sobreviver. Então faz-se uma guerra para que uma só consiga essas batatas e com a força que vai ser gerada por essa alimentação, consiga chegar a outros campos, né? Então a questão aí de que ao vencedor as batatas. É muito provável que se fale dessa teoria do humanitismo, que se fale dessa questão das batatas, que seria interessante você saber explicar exatamente o que é que acontece. Uma boa prova para vocês e até mais!